Olá, começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lorene Rodrigues, me acompanho nesse episódio desse Ria Azevedo. Hoje nós vamos olhar para um tema específico nessa temporada, que é a violência contra a população LGBTQIA+, especificamente contra o setor mais vulnerabilizado dessa população, que são as pessoas trans. E sobre a importância absolutamente central dos movimentos sociais na produção de dados sobre essas violências. Para isso, a gente tem duas convidadas. A primeira delas é a Bru Pereira, que é doutoranda em Ciências Sociais pela Unifesp. Ela tem experiência em antropologia social, refletindo sobre teoria feminista e transfeminista, gênero e práticas de conhecimento. Além disso, ela faz parte dos coletivos Vote LGBT e Poupa Trans. Atualmente, ela é bolsista aqui no CAAF, onde ela participa do desenvolvimento do projeto Vida Transviva, que é o que a gente vai conversar hoje. E, em seguida, a gente tem a Marília Calazans, que é pesquisadora aqui do CAAF e também a coordenadora do projeto Vida Transviva. Bru, Marília, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente está muito contente em conversar sobre esse assunto, temos muitas perguntas. Eu acho que para situar os nossos ouvintes, né, Bru e Marília, eu queria que vocês apresentassem de modo sucinto as suas trajetórias profissionais, pessoais e militantes, e, Bru, especificamente as organizações nas quais você atua. Oi, Lohane. Oi, Marília. Oi, Desirê. Bem, como já foi apresentado, eu sou antropóloga de formação, né? Tenho aí uma trajetória começando a pesquisar população indígena no Brasil, principalmente saúde indígena, e em algum momento comecei a trabalhar com pessoas trans, população trans, mais especificamente violência contra mulheres trans. Esse movimento de pesquisar pessoas trans, né, meio foi coincidente com a minha própria transição de gênero, né? Então foi ali um momento de tentar pensar academicamente, num espaço primeiro muito importante, que era o da universidade, da pesquisa, e debater sobre violência, né, e pensar, né, o que leva à violência contra mulheres trans e travestis no Brasil foi algo que foi me perseguindo ao longo da minha trajetória enquanto pessoa trans e depois, mais especificamente, como pesquisadora. Atualmente eu faço parte, né, do Vote LGBT, que começou como um coletivo lá nos idos de 2014, mas que atualmente é uma ONG que busca trabalhar com aumento de representatividade política de pessoas LGBTs. Então a gente faz um acompanhamento bastante longitudinal e extenso de candidaturas, sejam, né, nas eleições a níveis municipais, estaduais ou mesmo federais de pessoas LGBTs. Mas o VOT também tem uma atuação bastante importante na produção de dados sobre pessoas LGBT no Brasil, né? Porque a gente sabe que tem um apagão grande de informações sobre LGBTs brasileiros, então, né, o VOT meio vem como um coletivo que busca, através de pesquisas em paradas, no carnaval, nas marchas de mulheres negras, na caminhada de mulheres lésbicas, bissexuais, produzindo dados sobre a população LGBT, a participação política de pessoas LGBTs, perfil político, de voto, de interesses, sobre religiosidade, principalmente porque, né, boa parte do antagonismo de onde surge o VOT foi no momento em que o Marcos Feliciano assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. E então, né, se tinha ali um cenário de evangélicos contra LGBTs, então a gente também queria entender um pouco sobre a religiosidade LGBT, e mais recentemente a gente fez pesquisas sobre os impactos da pandemia na população LGBT, né, e foram pesquisas muito importantes para subsidiar depois algumas ações de distribuição de cestas básicas, auxílios, pensando em vulnerabilidades específicas, né, dessa população. Bem, essa é mais ou menos a atuação do Vote LGBT e o Poupa Trans, que é outro coletivo que eu faço parte, que surgiu meio da experiência, né, dentro do Vote, né, eles são talvez coletivos ali aparentados, né, tem uma relação de parentesco entre eles. É um coletivo que trabalha especificamente com população trans,
na tentativa de garantir o acesso e a efetivação do direito à retificação de nome e gênero no registro civil e nos demais documentos oficiais das pessoas. Então, Poupa Trans tem, né, um espírito de tentar simplificar o processo de retificação, né, pensar como que a gente informa e orienta e ajuda e auxilia as pessoas a fazerem o processo por conta própria, caso elas consigam custar, né, a gente auxilia as pessoas a fazerem o processo de retificação por conta própria, né, se elas têm condições de pagar pelo processo, e a gente tenta desenvolver ações, né, de auxílio, mas também de custear a retificação para quem não pode pagar. Então a gente atua meio nessas duas frentes, tentando, né, ampliar o acesso à retificação, porque a gente sabe que, né, tem dois grandes entraves ainda no Brasil para as pessoas fazerem as mudanças de nome e gênero nos documentos, que são os entraves burocráticos. É extremamente difícil você preencher inúmeros formulários, imprimir várias certidões que são necessárias para dar entrada no processo, ainda mais pensando numa população que é bastante vulnerabilizada, bastante excluída de espaços formais de ensino, né? Isso faz uma exclusão institucional posterior muito grande, então lidar com esse mundo da burocracia às vezes é muito difícil. E tem um outro limitante, né, do acesso, que custa caro. A retificação pode custar a mais barata de R$ 300 e a mais cara em território nacional R$ 800. São valores bastante altos. Mas bem, essa é a minha atuação, e atualmente eu estou no CAAF, nesse projeto Vida Trans Viva, trabalhando nesse tema sobre o assassinato de pessoas trans na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Bom, eu sou Marília, sou uma mulher cisgênero, sou pesquisadora aqui no CAAF, tenho um cargo técnico, né, desde 2019, sou formada em História, atuei muitos anos na educação básica, mais de 10 anos, no setor público e particular. Desde 2012, na pós-graduação, eu enveredei para arqueologia, trabalhando em temas relativos à produção do conhecimento, né, junto com comunidades, a questão patrimonial. Então sempre trabalhei no período mais recente, século XIX, XX e até XXI também. Construí, junto com a equipe do CAAF, a primeira proposta, né, o pré-projeto de pesquisa, pensando na aplicação da antropologia e da arqueologia para o caso de violência letal contra pessoas trans aqui em São Paulo, e assumi esse lugar de coordenação no primeiro ano junto com Denise Vieira, né, parceira de primeira hora lá do Núcleo Trans Unifesp. Trabalhamos com Bruna Benevides também, como bolsista, ela que é uma figura importantíssima, né, que assumiu um papel central desde a produção desses dados até a construção da metodologia dessa pesquisa, e agora estou aqui com o Bru Pereira desenvolvendo a segunda etapa, na segunda fase da pesquisa, que é a aplicação do questionário que a gente formulou no primeiro ano. Depois, Marília tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre a pesquisa em si, né, que está sendo desenvolvida, mas puxando, né, dando continuidade ao assunto, quando a gente fala sobre pessoas que não atendem, né, a expectativa de gênero, a gente está falando de um rol de direitos humanos muito amplo, né, que são violados. Então, a gente está falando de direito à dignidade, à saúde, saúde mental, educação, a integridade física, né, e sexual, a justiça, a identidade de gênero, etc. E no Brasil, especialmente, a gente está falando do direito mais importante de todos, que é o direito à vida, né? Então, em 2022, o país apareceu pelo 14º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Segundo a ONG Transgender Europe. E aí gera espanto, né, diante disso, diante desse quadro, que o Estado brasileiro não possua políticas específicas, né, para essa população. E mais do que isso, né, que o Estado sequer esteja capacitado para elaborar essas políticas, uma vez que ele não produz dados, né, sejam eles dados populacionais, sobre acesso a direitos, por exemplo, especialmente dados sobre violência contra a população LGBTQIA+. Eu pediria que vocês fizessem, né, nos contassem um pouco uma breve história de como o ativismo trans, né, e travesti no Brasil vai assumir, como diversos outros movimentos sociais, né, vai assumir essa tarefa de produzir esses dados, né? E aí eu estava pensando, né, perpassar aí desde das primeiras organizações que vão iniciar esse trabalho,
passando pelos trabalhos que foram feitos pela ANTRA e que são um ponto de partida, né, do trabalho do CAAF, e, por fim, contar brevemente a história aí do projeto em curso no CAAF. Acho que eu posso começar a responder essa pergunta. Acho essa uma pergunta bastante ampla, né, principalmente porque ela entra em muitas questões. Primeiro, né, o desinteresse do Estado em produzir dados, né, o porquê existe historicamente esse desinteresse, ainda que a gente saiba que alguns bancos se criaram algumas bases de dados, por exemplo, de criminalização de pessoas trans no Brasil. Operação Tarântula, que a gente ouve muito falar aqui, né, que atua em São Paulo, mas tiveram várias outras operações similares no Brasil, ali no período da ditadura e do pós-ditadura, que foram por outros motivos também, mas também foram momentos de coleta de dados sobre população trans, principalmente população trans, que realizava trabalho sexual, né? Então a gente tem essa coisa estranha, né, do Estado brasileiro, que ele não produz dados amplos sobre a população trans, mas ainda tem uns certos bolsões ali de informação, que são esses bolsões ou da segurança pública, né, nomeado como segurança pública, ou em alguns casos, né, de contextos de saúde, né, contextos epidemiológicos, né, ou de acesso ao sistema básico de saúde. Né, pensar nesses dois registros, seja da presença estatística de pessoas trans no campo da saúde ou na segurança pública, é muito importante para a gente entender a atuação do movimento trans no Brasil, porque ele surge, de alguma forma, da intersecção desses dois contextos, né? O movimento trans é um movimento que inicia com trabalhadoras sexuais, é um movimento que aprende muito com trabalhadoras sexuais que são mulheres cis, e que começam a articular, a partir de alguns espaços das experiências, enfrentamentos a duas coisas, ali nas décadas de 70, 80, 90, que é a violência policial e os casos que estavam aumentando de infecção por HIV e mortes por AIDS. Então, o movimento trans meio surge numa atuação ali de enfrentamento à violência e também de busca, né, de políticas públicas de saúde para um conjunto ali de mulheres trans que faziam trabalho sexual. E aí surgem as primeiras organizações, como a Astral, né, que vai, em alguns anos depois, virar a ANTRA, né, se tornar a ANTRA. Algumas militantes vão formar a ANTRA. Eu não conheço super bem a história da ANTRA, eu acho que tem pessoas um pouco mais competentes para falar, e eu super recomendo, quem está ouvindo, procure o site da ANTRA, eles têm bastante material histórico, bastante documentação sobre a trajetória, né, vale a pena ler. A ANTRA foi uma das pioneiras em levantar dados sobre assassinato de pessoas trans no Brasil, né? Antes disso, já tinha algumas estatísticas levantadas pelo Grupo Gay da Bahia, mas eram estatísticas um pouco complicadas, porque ainda era um momento que essas categorias travesti, homossexual, mulher trans, às vezes ficavam muito coladas. Então, nessas estatísticas, eram estatísticas de violência contra gays e lésbicas, né, e pessoas trans e travestis eram incluídas, pensando em mulheres trans, na categoria gays, né, ou homossexuais. Então, vem muito de uma certa, né, reivindicação dos movimentos trans de tentar pensar a especificidade da letra T em relação às outras letras da sigla LGBTQIA+, né, que vem ali uma necessidade de produzir dados específicos sobre o assassinato e a violência contra pessoas trans. A ANTRA faz esse trabalho, tem a Rede Trans Brasil também que faz esse trabalho, são duas grandes organizações que atuam no Brasil. A ANTRA, eu imagino que seja uma das que mais tem projeção pública atualmente, e todo ano elas lançam, né, um dossiê, que até onde eu sei é um dossiê que começou sendo feito pela Bruna Benevides, em 2017, acho que foi o primeiro dossiê da ANTRA, e é um dossiê que a gente pode chamar de artesanal, uma certa medida, né? E eu acho que uma amiga muito querida me chamou a atenção para o fato de que muito das histórias LGBTs, da militância LGBT, é muito artesanal, é muito feita ali nos espaços de encontro, né? Às vezes os espaços de encontro são as esquinas,
né? Outros espaços de encontro, às vezes, é a casa uma da outra, lá para tu fazer uma festinha. E muito do que se faz em termos de produção de conhecimento, produção de dados, se dá nessas conversas. Então, eu sei que a ANTRA tem grupo no Facebook, tem grupo no WhatsApp, tem um e-mail específico que ela vai recebendo de várias pessoas que estão ligadas a outros coletivos menores, né, outros coletivos trans mais locais, ou mesmo de pessoas que conhecem a atuação da ANTRA e vão informando, né, olha, eu conheci uma moça que foi assassinada, minha amiga que trabalhava comigo na avenida tal está desaparecida, e talvez ela tenha sido morta. Então, é nessa rede de contatos, né, que foi se produzindo uma série de dados e de informações, primeiro, né, informações internas, talvez, da comunidade, a população trans, né, de pensar os riscos, os perigos e se proteger, e em algum momento, né, com essa projeção maior dos movimentos trans, essas informações começam a se tornar públicas, e os dossiês da ANTRA são uma forma de publicizar o que está acontecendo. São dossiês que fizeram um puta de um trabalho, né, tem um trabalho gigantesco, muito importante, mas que ainda assim, em vários contextos, principalmente contextos mais oficializados, institucionais, são recebidos com uma certa suspeita, porque são dados bastante precários, né? Inicialmente também eram dados de notícias de jornal, então a gente depende, né, os dossiês dependiam no começo de que esses assassinatos fossem retratados em notícias, o que não acontece com todos os assassinatos, isso pode flutuar, depender do editorial, né, daquela publicação. Então a gente tem ainda muitas acusações, né, acerca de se esses dados são legítimos, se esses dados são válidos, se esses dados se podem ser confiados, né, se a gente pode confiar, o que é uma acusação, acho, um tanto quanto espúria, porque ainda que os dados possam ser precários, a gente ter a quantidade que a gente tem de assassinatos registrados já é bastante grave. Se tiver algum problema com os dados, o problema é subnotificação, não é superrepresentação, né? Então, isso mostra que o problema está aí, né? E eu acho que o projeto Vida Trans Viva do CAF, ele vem também com uma tentativa de garantir uma maior institucionalidade para esse trabalho que a ANTRA já vem realizando. Então, é um projeto que acontece em parceria, não é um projeto que, né, acontece a despeito do que a ANTRA está fazendo, ou de que outras organizações, movimentos sociais, pessoas trans estão fazendo, mas é um projeto que tenta estar junto e atuar junto e pensar junto questões de metodologia, de acesso a dados, de reunir esses dados, e usando uma estrutura que é da universidade, reúne pesquisadoras e pesquisadores que têm algum tipo de familiaridade com produzir esse tipo de dado e disputar, né, a veracidade, a facticidade, né, dessas informações. E é isso, né, na tentativa de pensar como que esses dados podem informar, né, podem não suprir as lacunas do Estado, mas podem servir de ferramentas para cobrar do Estado esse silêncio, esse apagão, essa ausência, né, de pensar a população trans no Brasil como parte da população geral. Mas bem, eu acho que a Marília pode complementar melhor a história aí do projeto. É isso, e os dossiês da ANTRA, produzidos pela ANTRA, eles não são só um ponto de partida, porque são o único lugar até agora, né, o lugar que produziu dados mais robustos, pelo menos, sobre esses dados, sobre a violência letal contra pessoas trans, mas também é um ponto de chegada, né, onde a gente retorna depois e várias das hipóteses que são reclamadas há décadas pelos movimentos sociais LGBTQIA+, especialmente das associações de pessoas trans e de travestis, se confirmam, várias dessas hipóteses se confirmam, várias das hipóteses dos dossiês da nossa pesquisa se confirmam, então, nesse ponto de chegada. E o principal resultado, que é o escandaloso apagão de dados, né? Eu não sei dizer se é apagão de dados, na verdade, mas é a invisibilidade total dessa população em vários aspectos. Então, a questão da dificuldade de acesso aos dados, às informações, é uma coisa que nós sabíamos que enfrentaríamos desde o começo, e aí o repertório teórico e metodológico da antropologia e da arqueologia são especialmente úteis, porque, pensando neste lugar não só metafórico, mas
bem material também de tornar visível, né, de trazer à luz esses elementos que estão soterrados, que são invisibilizados de maneira proposital ou por simples descaso. E pode nos levar a outras conclusões também, como a gente reforçar a ideia de que o resultado que aparece em várias outras pesquisas conduzidas no CAF, que a política de extermínio de parcelas da população constitui, né, a política que a gente chama de segurança pública. O extermínio, né, a invisibilização e o consequente extermínio, não é uma consequência, não é uma falha na segurança pública, é o eixo condutor das políticas de segurança pública no Brasil, desde o período da ditadura e até hoje, porque esse aparato repressivo, ele se sofisticou na democracia, na medida que a gente tem aparatos legais que legitimam a atuação das instituições, seja das forças policiais ou de outras instituições públicas, né? E uma das questões que a gente consegue enxergar e demonstrar a partir da análise mais minuciosa desses dados e também da trajetória da vida dessas pessoas e da trajetória dos processos judiciais que se abriram a partir de suas mortes, né, em circunstâncias violentas, é que, diferente do que se demonstra quando você gera lá um boletim de ocorrência dizendo essa pessoa foi morta numa situação, por exemplo, de trabalho sexual ou numa situação de uso abusivo de drogas ou outras substâncias, é que uma parte importante da explicação daquele crime está, primeiro, na trajetória da vida daquela pessoa, desde sua transição de gênero, talvez até desde o seu nascimento. E, em segundo, na omissão das forças de segurança pública, das instituições públicas, em tratar esses acontecimentos como uma questão pública, social e coletiva, e não como questões individuais. Então, eu entendo que a utilidade, né, da antropologia e da arqueologia, das metodologias de pesquisa que a gente mobiliza, é justamente evidenciar isso, evidenciar o que os movimentos sociais já reclamam e já sabem há muito tempo, mas conseguir demonstrar também, a partir de uma linguagem técnica, que a gente possa oferecer para o Estado, né, mecanismos de visibilizar e de proteger essas pessoas que estão especialmente vulneráveis, mas também de garantir os direitos de todos e cada um de nós, a nossa expressão de gênero e a nossa vida, né, como diz Desirê, porque a gente não está tratando aqui, nesse projeto especificamente, a gente não está tratando aqui de vários outros direitos a que nós temos direito. A gente está primeiro reclamando direito à existência, né, à vida e à existência. Eu queria puxar uns ganchinhos em cima do que vocês falaram, especificamente sobre essas questões metodológicas, né? Porque fiquei pensando aqui e uma das questões debatidas logo no início do último dossiê da ANTRA, que a gente falou aqui, vocês falaram, né? Muitas vezes, e também no relatório do CAF, são os desafios enfrentados para realizar essas pesquisas. Então, foi dito que um dos principais desafios é a quase ausência de dados oficiais. E aí eu queria falar sobre essas questões metodológicas, escutar, na verdade, né, comuns aí as duas pesquisas, mas especificamente ao relatório do CAF. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as fontes utilizadas nessas pesquisas, né, levando em consideração essa ausência que vocês vêm dizendo. Que tipo de fontes foram usadas e como elas foram usadas? Bem, a gente começou usando os levantamentos da ANTRA, né, que foram compartilhados e cedidos pela Bruna, né, e que foram coletados a partir, né, dessa rede de contatos, né, que a ANTRA possui, através de notícias em jornais, esse acompanhamento meio minucioso que ela e outras pessoas fazem, né, sobre o assassinato de pessoas trans no Brasil. E a partir dos dados que elas passaram para a gente, né, dentro do recorte temporal que a gente estava analisando e do recorte territorial, a gente foi atrás de informações que talvez seriam um pouco mais robustas, né, do ocorrido, né, do crime, do assassinato, e a gente começou aí a buscar as bases do sistema judicial, né, do sistema judiciário, indo atrás dos processos, dos boletins de ocorrência, das apresentações de denúncia feitas pelo Ministério Público, e esses documentos mais oficiais. Que para a gente foi super difícil,
No levantamento da ANTRA, nem sempre a gente tem acesso ao nome de registro da pessoa, né? A gente tem acesso ao nome social, né? O nome que ela usava cotidianamente, e os processos institucionais oficiais geralmente não respeitam o nome social da vítima, porque só respeita o nome de registro. Então a gente tinha uma dificuldade de como que a gente encontra, né, pelo nome da pessoa que foi assassinada, o boletim de ocorrência, por exemplo. Outra dificuldade é que alguns desses dados que chegam até a ANTAS já não chegam com o nome de registro, mas também não chegam nem com o nome social. Então a gente tentava pegar notícias sobre o caso, ver onde o caso aconteceu, para tentar identificar qual que é a delegacia mais perto ali da ocorrência, que provavelmente é a delegacia que registrou, né, o boletim de ocorrência. E daí, junto com outras pessoas que participaram do projeto, eu acho que isso é importante mencionar, que o Vida Transviva, ao longo desses 2 anos, foi acompanhado por muita gente, né? Muita gente participou, discutiu, trabalhou em vários momentos de diferentes formas, atuando, né, em frentes distintas. Então, nessas pessoas que foram passando, ajudaram a gente a tentar encontrar essas informações sobre as delegacias e pedir informações sobre o caso, só que é isso. Daí tem um outro problema, que é como que a gente pede essas informações para a pessoa que está lá no arquivo da delegacia ou para o próprio delegado. Então, tem toda uma dificuldade aí de acesso, né, de a gente saber que o caso existe, mas não saber chegar, ou não conseguir, né, não é nem não saber chegar, mas não conseguir chegar, né, na sua sedimentação ali, burocrática, material, institucional, né, nessas formas como boletim de ocorrência, ou queixa, ou processo, né, judicial. Então, no fim, a gente conseguiu, né, reunir 3 processos apenas, né, dentro de um N de mais de 15 assassinatos que foram identificados pela ANTRA no período que a gente está trabalhando e no recorte territorial. Então, a gente, né, é um número muito pequeno, é um número que ajuda a gente a pensar muitas coisas sobre essa invisibilização, sobre a dificuldade de acesso, o tipo de resposta que a gente pode dar a isso, mas ainda assim é um número que permite pouco para a gente criar grandes generalizações sobre o assassinato de pessoas trans, ainda que a gente consiga confirmar muitas das hipóteses que, né, as pesquisadoras da ANTRA têm levantado. E daí tem outras questões metodológicas depois do acesso a esses documentos, né? Porque quando a gente tem acesso aos documentos, aí tem os problemas de uma diversidade, talvez, eu vou chamar de linguística, entre os diferentes profissionais que vão acompanhar um assassinato. Então, a gente tem um caso, por exemplo, descritor racial, né, da pessoa, né, em um documento tá que a pessoa é branca, no outro ela tá como negra. A própria marcação de gênero, nenhum deles, com exceção do caso, de um dos casos, respeitam a identidade de gênero da pessoa, ainda que nos boletins tem um campo que é facultativo preenchimento sobre identidade de gênero e orientação sexual, né? A gente sabe que são pessoas trans, ou a gente infere que são pessoas trans, primeiro porque a gente pegou de uma lista de assassinato de pessoas trans, mas porque na descrição do carro fala que era um sujeito de sexo masculino usando roupas femininas, né, essa descrição. Em nenhum momento fala que é travesti, em nenhum momento fala uma mulher trans, e daí isso gera uma grande dificuldade da gente classificar, né, porque a gente precisa se colocar no lugar de classificar uma pessoa que a gente não consegue perguntar para ela qual que é o lugar onde ela se coloca dentro dessas formas de se nomear, né, a experiência trans aqui no Brasil. Então, né, então a gente tem essas dificuldades metodológicas que vão desde identificar o que é o caso, conseguir a documentação desse caso, mas dentro da documentação essa diversidade aí de informações. Muitos desses casos também não vão ser pensados ou descritos, pelo menos não até chegar, talvez, e aí são um grande talvez, no Ministério Público como crimes de ódio, né, mesmo que, por exemplo, no caso de um assassinato de um adolescente, que a gente teve acesso, né, a todo o processo, os familiares falam explicitamente no depoimento para o delegado que acham que a motivação do crime é pela pessoa ser gênero dissidente, não ser uma pessoa convencional em termos de expressão de gênero e de sexualidade, mas mesmo assim o caso não é qualificado dessa forma.
Em nenhum momento, mesmo até quando chega no Ministério Público, ele também não é qualificado. Então, né, a gente tem essas dificuldades. Daí como que a gente atribui, por exemplo, em termos de pesquisa, que são crime de ódio? Pensando em crime de ódio, tem uma definição jurídica legal que a gente precisa também se atentar na hora de preencher o nosso formulário sobre crime de ódio. Tem muitas coisas que vão aparecendo e que eu acho que vão se multiplicando. Eu acho que várias outras dificuldades vão ainda aparecer conforme a gente vai ter mais acesso a processos e a casos de assassinato. Estava pensando a partir dessa perspectiva de pesquisar, né, por exemplo, em jornais, porque acho que tem uma diferença de qualidade da informação da que vem a partir desse trabalho em rede dos movimentos sociais, então você já chega com uma confirmação, né, você já chega a partir de um tipo de fonte. E quando a gente faz pesquisa em jornal, por exemplo, que é algo que eu faço, eu tenho uma extrema dificuldade, estou tendo, né, com elaboração pelo menos de palavras-chave, né, para você acessar determinadas notícias, né, determinados materiais. E aí eu pensando aqui que no caso de vocês, justamente essa diversidade de identidades de gênero vai se chocar com essas fontes governamentais e também jornalísticas que vão tender a trabalhar com esse pressuposto, né, esses pressupostos da binariedade, da cisnormatividade. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre as categorias, né? Quer dizer, acho que vocês trabalham do ponto de vista teórico para pensar essas identidades, né? E como isso aparece, você já falou um pouquinho, né? Ia perguntar sobre as estratégias metodológicas de fazer essa pesquisa nesse registro mais binário, mais biologizante, né? Mas como é que isso vai aparecer nessas fontes, né? E aí, como é que vocês trabalham esses contrastes de categorias? Frequentemente, quem pesquisa jornal acaba chegando à conclusão que é melhor você pesquisar o jornal do que o conteúdo do jornal, assim, porque acaba sendo um filtro com tantas questões que intermediam a informação, né, que você quer sobre o acontecimento e a pessoa que está pesquisando, que neste ímpeto de entender qual é a natureza do veículo, você acaba gastando seu tempo de pesquisa tentando entender o veículo e realmente a gente tem uma coisa por nós e pela ANTA até agora inexplorada, assim, porque uma parte importante dessas informações do nosso recorte de 2017 a 2019 vem daquilo que, eu não sei se chama mais assim, mas há uns anos se chamava imprensa marrom, aquele jornal que só falta espremer para sair sangue, né? Isso significa duas coisas. Primeiro, eles estão muito, assim como todo o jornal, né, estão muito preocupados em vender, em ter visualização, os clickbaits, de um determinado público que procura informação sensacionalista. Isso acaba incorrendo numa maneira muitíssimo desrespeitosa de tratar a memória das vítimas, de tratar o ocorrido e também uma série de outras crueldades, eu diria, crueldades narrativas, né, para com a comunidade inteira. Então, normalmente causa uma repulsa adicional você lê a maneira com que esses casos são tratados e informados, mas de uma maneira que meio que sai pela culatra, acaba sendo a fonte de informação quase que central, né, a principal de informação sobre esses acontecimentos. Então, a Bruna Benevides e a equipe que trabalha com ela, é um trabalho que ela faz, é bastante centrado na pessoa dela, mas também as pessoas que assessoram ali tiveram o cuidado de colocar, por exemplo, nos buscadores, esses termos que são bastante desrespeitosos, por exemplo, homossexual, gay, homem vestido de mulher e assim por diante. E por muitas vezes essa é a única referência à pessoa que existe. Homem vestido de mulher foi encontrado não sei aonde, de uma tal forma. E aí existe uma insistência em sugerir, por exemplo, que a pessoa estava numa situação que ela se colocou vulnerável, por exemplo, trabalho sexual, o uso e abuso de drogas. Isso é uma questão recorrente, né? Então a gente tem tudo isso para pensar sobre ainda, né? A maneira com que essa mídia, a parte da imprensa, eu estou falando da imprensa marrom, mas às vezes são veículos grandes que também acabam incorrendo na mesma forma desgraçada de tratar os crimes, né? Acaba sendo um lugar para a gente pensar também, né? De oferecer outras recomendações sobre como tratar, como noticiar esses crimes de homicídio. Isso por um lado, agora por outro é isso, continuam sendo a principal fonte da gente. Aí a Bruna Benevides, na época que ela estava conosco, ela contou que ela tinha ainda uma preocupação de
quando aparecia o nome ou a cidade, ela procurar pessoas da rede de contato que confirmassem, não só confirmassem o ocorrido, porque o ocorrido ocorreu, né? Mas tentar ter a delicadeza de pensar se essa heteroidentificação, né? Eu estou certo de entender que essa pessoa, esse crime noticiado aconteceu e a vítima era uma travesti ou uma pessoa trans. Então existia este cuidado, mas olha só a responsabilidade que se assume, né, em colocar isso numa categoria, e mesmo assim entendendo que a gente está gerando dados que estão muito abaixo da realidade. Essa é uma das questões metodológicas, né, e de acesso de uso às fontes jornalísticas. Eu estou chamando de jornalísticas, mas eu nem sei se jornalistas se ofendem ao chamar certos veículos de jornal, assim, mas que a gente enfrenta também. Mas a questão é, a gente parte daqueles dados, nós não estamos questionando esses dados, né, a gente parte deles para conduzir a pesquisa, e até agora se confirmaram as hipóteses, nada que a gente tenha encontrado desfaz, né, esse trabalho, este levantamento até aqui. E também, né, só para complementar num ponto, para trazer para a importância, né, da atuação dos movimentos sociais, é que a gente está, de alguma forma, em termos existenciais, acostumada com essa crueldade narrativa sobre os nossos corpos, nossas experiências. Então a gente tem uma certa esperteza de quais nomes buscar, né? De qual tipo de, né? Que tipo de palavras as pessoas usam para identificar a gente, né? Eu acho que tem uma coisa aí muito importante da experiência, né? Da vulnerabilização, da minorização da população trans, que é isso, né? Essa constituição de uma esperteza quase coletiva, né? De como que os outros falam sobre a gente, né? Então, onde que a gente encontra, né, essas informações de como que a gente acessa para além, né, das redes próximas, porque em grande medida a gente também tem que lidar, né, com como que os outros lidam conosco. E eu acho que tem um desafio também aí que é grande, que eu acho que sempre foi uma preocupação do projeto, que é e como que a gente não reproduz essas categorias, ou como que a gente não reproduz né, isso que a Marília chamou super bem de crueldade narrativa com esses casos, né? Como que a gente descreve as experiências corporais, por exemplo, das pessoas que foram assassinadas, né, em termos que não sejam termos que continuam a violência, né, da vida dessa pessoa no pós-morte dela. Eu acho que toda a equipe, né, do projeto, principalmente todas as pessoas que estiveram envolvidas na elaboração do questionário, tiveram uma preocupação muito grande de pegar, por exemplo, esses descritores que me parecem muito importantes para a arqueologia e para a antropologia forense, que são descritores biológicos, né, que a gente chama de biológicos corporais, e pensar isso de maneira, como que a gente fala isso de pessoas, né, que experimentam essas existências corporais, mas não experimentam, né, dentro daquelas cascatas de significado que a gente está acostumado. Então, ter um pênis é ser homem, ter uma vagina é ser mulher. Então, como que a gente mobiliza esses descritores, porque são importantes para a identificação, né, desses corpos, dessas experiências, mas sem possibilitar que esses descritores sejam utilizados ou virem, mesmo que de maneira não intencional, formas de atrelar esses corpos a essas outras marcações. Acho que isso é uma preocupação muito importante. Eu não acho que a gente tenha todas essas respostas já, né, para esses problemas, mas é algo que está vindo aí com bastante força de como que a gente oferece boas descrições, né, para as experiências trans, seja em vida, seja após a morte, após o assassinato. Acho que toda boa pesquisa tem um pouco disso, né? Você vai encontrando as respostas pelo caminho, ou driblando os problemas, né? Eu acho que tem uma outra questão, né, que me aparece também especialmente acho que na leitura dos dossiês da ANTRA, isso vem, né, com muita força, que é a questão da importância da interseccionalidade, né, na abordagem dessa violência contra pessoas trans. Então, queria que vocês falassem um pouquinho de como outros marcadores sociais, né, de classe, raça, gênero e idade, né, vão atravessar esses processos de vulnerabilização das pessoas trans, distribuindo desigualmente essa violência mesmo entre essa população, né? E aí acho que também trazer a questão da prostituição, que vocês colocaram no início, né? Trabalho sexual como um fator de aumento da vulnerabilização das travestis e mulheres trans. Eu acho essa uma pergunta super interessante, primeiro porque eu acho que
né, dá para a gente pensar as diferenças internas da própria população trans, né? Eu acho que muitos dos dossiês da ANTRA, eles foram focados, né, no assassinato de mulheres trans e travestis, e nos últimos anos a gente, né, começa a ver, né, a presença de homens trans dentro das contabilizações dos dossiês da ANTRA. E ainda com um número muito pequeno de assassinatos, que a gente não consegue dizer se é porque ainda são subnotificados, ainda mais subnotificados que do assassinato de mulheres trans e travestis, ou porque talvez as formas de violência que são experimentadas por homens trans e mulheres trans diferem um pouco. E o que a gente tem, né, porque quando a gente coloca a população trans, às vezes a gente apaga um pouco, né, as diferenças de experiência histórica que mulheres trans e travestis tiveram e que homens trans tiveram no Brasil, né? Homens trans e mulheres trans travestis sempre existiram, né, em termos de história, de possibilidade de se contar uma história sobre essas identidades, né? A gente pode até pensar em anacronismos ou não, mas ainda assim a gente consegue construir grandes narrativas e, né, por longos períodos sobre, né, a existência dessas pessoas, mas ainda assim, né, e hoje em dia tem muitas pesquisadoras, pesquisadores chamando a atenção que as experiências sociais foram muito diferentes. Então a gente pega narrativas de homens trans sobre o que foi viver, por exemplo, o período da década de 70, 80 no Brasil, e pega narrativas de mulheres trans, travestis, a gente vê ali possibilidades de experiência e possibilidades de experiência da violência muito distintos. Então, acho que é super legal que a ANTRA tenha começado a trazer dados sobre o assassinato de homens trans, porque eu acho que ajuda a gente também a qualificar um pouco esses lugares, né, das diferenças entre, né, esses dois segmentos da população T. E também a gente sabe que, né, pelo menos tem sido levantado que muitas das violências contra homens trans têm levado a um crescente número de suicídio. A gente precisa também pensar o suicídio nesse lugar de um acúmulo de violências, né, que pode ser talvez análogo, parecido ou comparável ao acúmulo de violências que levam ao assassinato de mulheres trans e travestis. Para além, né, dessa diferença, né, entre homens trans e mulheres trans e travestis, a gente também tem, né, esses outros marcadores que vão atravessar esses corpos e que vão marcar as experiências sociais, né? E aí eu vou focar em mulheres trans e travestis, porque a gente tem um pouco mais de dado e também porque é o que eu pesquiso com um pouco mais de atenção. A gente tem marcadores de raça, a gente sabe que boa parte dos dados dos assassinatos são de mulheres negras, né, mulheres pretas e pardas, né, dentro da classificação do IBGE. São mulheres transmigrantes, e esse estatuto de migrante está bastante atrelado ao trabalho sexual, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem grandes redes de migração para São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que vem de outros estados do Brasil e que faz essa migração de meninas trans para atuarem, né, em centros de prostituição. Então, a migração é um fator muito importante de aumento da vulnerabilidade, porque também tira a pessoa de uma série de rede de relacionamentos, né, que ela tem, de experiência urbana, né, como que ela conhece a cidade, os perigos da cidade e assim por diante. A gente tem um outro marcador muito importante, que é a idade, né, um dado muito famoso sobre a expectativa de vida de pessoas trans, seja de 35 anos, de vida, ele está bastante atrelado ao trabalho sexual, porque era um dado inicialmente pensado para dizer que mulheres trans, negras, latino-americanas, porque é um dado latino-americano, que faziam trabalho sexual se tornavam muito mais vulneráveis quando começam a chegar próximo dos 35 anos. E por que isso acontece? Porque com os 35, né, por volta dos 35, você começa a não ter as mesmas possibilidades de exercício do trabalho sexual, e com isso você perde uma rede ali de proteção, às vezes de cafetinas, às vezes, né, de uma rede ali informal de segurança que vão te proteger, né, em um contexto de grande vulnerabilidade, que é o contexto da rua, né, da esquina e do trabalho sexual. Então, por volta dos 35, isso começa a ficar
um pouco mais evidente essa vulnerabilidade, porque você vai começando a perder essas proteções, né? Nos últimos anos, a gente tem visto aumentar o caso de assassinato de pessoas mais jovens, né? A gente, inclusive, está trabalhando com o assassinato de uma adolescente. Isso, pelos dados que a gente tem dos Estados Unidos, por exemplo, do México, também é uma tendência que está aparecendo, né? A diminuição da idade, da faixa etária das vítimas de violência letal, de pessoas trans vítimas de violência letal, e tem várias hipóteses do que isso está acontecendo. Mas, então, esses marcadores, né, que eu falei, raça, migração, idade e exercício de trabalho sexual, eles acabam, né, sendo muito importantes para a gente se atentar na hora de olhar para esses dados. Primeiro, para a gente entender quais parcelas da população trans talvez precise de um maior apoio em termos de políticas públicas, em termos de rede de acolhimento, de rede de suporte, né, e as outras experiências trans, né, que talvez não tiveram o mesmo desenvolvimento histórico. Por exemplo, eu sou uma pessoa trans que nunca fui expulsa de casa, né, ainda que não tenha uma relação super boa com a minha família de origem, tive acesso ao ensino superior, pós-graduação, né, tenho acesso ao mercado de trabalho, né, eu estou longe de ser uma pessoa trans, por exemplo, que a expectativa de vida de 35 anos é o mais proeminente, sabe? O que é o mais saliente na minha vida. É claro que eu posso estar sujeito a várias violências transfóbicas, né? Não estou dizendo que pessoas trans que não sejam atravessadas por esses outros marcadores, né? Não sofram com um mundo que é insidiosamente antitrans, mas ainda assim, né, a gente sabe que a gravidade das violências não são as mesmas, né? E a exposição à violência também não é as mesmas. A gente, às vezes, está falando de pessoas que iniciam um trabalho sexual com 13 anos de idade, né? São expulsas da escola, com a expulsão familiar e a expulsão escolar, são expulsas do Sistema Único de Saúde, não tem acesso de qualidade, um acesso integral a direitos de saúde, são expulsas do mercado formal de trabalho, são expulsas de redes de afeto, de convivência, de pertencimento, né? E todas essas expulsões vão tornar a violência muito mais cotidiana do que talvez, né, as violências que eu vivo, né, que ainda que aconteçam na minha vida, né, tem vários refúgios possíveis para elas, né? Então, pensar interseccionalmente é muito importante, né, tanto em termos dos ativismos, tanto em termos da militância, tanto em termos da produção, né, de dados sobre a violência. Daí também a importância de se desdobrar uma pesquisa que olhe para a vida dessas pessoas, né? Porque isso, a gente tentou expressar isso no nome do projeto. Não significa só uma defesa, então, das vidas trans, mas também a tentativa de encontrar na vida a resposta para o entendimento para aquela situação que levou às suas mortes, né? Porque, por exemplo, algumas questões aparecem até indiretamente. Por exemplo, quando no boletim de ocorrência não há nenhum familiar ou a pessoa que se apresenta como familiar não é um parente, né? A pessoa aparece no registro que o lugar de nascimento dela é em outro estado. Então, indiretamente, essas hipóteses que a gente tem se confirmam, mas não são produzidas como dados diretos. Então, o trabalho da Bru, nessa fase da pesquisa, de olhar para os processos e tentar entender isso, é um trabalho de mineração, né? De tentar encontrar ali informações que não estão diretamente colocadas, não foram intencionalmente colocadas, mas a gente infere a partir dos dados produzidos na pesquisa. Mas a gente está lidando também, basicamente, até aqui, com uma trajetória pós-morte, né? Com a documentação que foi gerada por causa da morte dessas pessoas. E muitas respostas a gente ainda acha que está numa etapa que a gente quer começar ainda, que é trabalhar com pessoas próximas, com familiares, com testemunhas da vida, para tentar entender em que medida o arrolamento de todas essas interseções, né, desses marcadores sociais de diferença e, nesse caso, de vulnerabilização, vão empurrar a pessoa para essa trajetória que acabou levando para essa situação de violência letal. Só uma curiosidade, gente, né? Nesses processos que vocês falaram que trabalharam com 3 processos, né? Estão, assim, mais profundamente.
E eu acho trabalhar com caso uma coisa assim muito iluminadora, né? Porque te permite, é isso, você não fica ali na superfície, mas você vai, aprofunda, e os casos iluminam contextos, né? Mas eu fiquei pensando nesses 3 casos que vocês conseguiram acessar o processo e tal, vocês chegaram a conseguir contato com as famílias, com as pessoas relacionadas à pessoa morta? Não. Em alguns dos processos, por exemplo, né, da adolescente que a gente teve acesso, eu acho que foi o único, se eu não estou enganado, que tem familiares, né, nesse sentido de família de origem biológica, né, e que lá tem os contatos, pelo menos os contatos da época do assassinato. E é um desejo nosso fazer esse tipo de entrevistar essas pessoas, conhecer, né, como a Maria, né, acabou de dizer, mas é muito difícil, né? Isso é algo que que inicialmente no projeto a gente usava esse nome, né? Conversar com familiares das vítimas. Só que como a gente conversa com familiares de pessoas que muitas vezes são expulsas de casa, né? E perdem o contato com essa família de origem. Então a gente teve que pensar nesse lugar do familiar também como, né, um lugar de uma rede de afeto, né, de famílias foram construídas a partir das experiências que essas mulheres trans e travestis tinham, né, enquanto estavam vivas. Acho que a pergunta que a gente queria fazer agora, vocês tocaram um pouquinho, né, mas tem algumas questões que ainda ficaram. E a pesquisa que o CAF está fazendo, e é em parceria com o Núcleo Trans da Unifesp, ela se propõe a fazer um trabalho que envolve a antropologia forense. Só para quem está escutando a gente aqui, a gente está falando da pesquisa, do relatório. O relatório ainda não foi divulgado. Quando ele for divulgado, a gente vai deixar os links aqui para todo mundo que quiser acessar. Então, aguarda um pouquinho mais, que em breve ele vai ser lançado. E aí, quando a gente está falando de fazer um trabalho que envolve a antropologia forense, em alguma medida, tanto a medicina legal como a antropologia forense, elas trabalham dentro de uma perspectiva de biologização do corpo, né? Uma coisa que a gente também já conversou aqui. E na produção desse relatório, como é que esses instrumentos têm sido usados na análise dos casos escolhidos e quais são os desafios mesmo que vocês têm enfrentado na elaboração do instrumento de pesquisa, no caso, o questionário, né? Esse foi uma seara que, no primeiro ano da pesquisa, a gente se dedicou por semanas e semanas, talvez até meses, assim, né? Na equipe tinha pessoas da área de saúde, pessoas da área médica e das ciências sociais e humanas, e todo mundo tentando encontrar um entendimento, primeiro, de que significa o procedimento funerário, pericial e funerário, em que etapas ali eram cruciais para reconhecer o corpo de uma pessoa trans, vítima de assassinato, mas também para produzir e evidenciar esse dado, né? Isso num primeiro momento. E num segundo momento, para que essa instância não seja ela própria uma instância de revitimizar a pessoa, ali negando o direito à identidade ou a expressão de gênero, a memória, mas também no limite, né? E se essa é uma informação que deve ou deveria interessar muito à política de segurança pública, pode significar o desaparecimento administrativo e burocrático de uma pessoa. Que a gente sabe que o corpo de uma pessoa vítima de morte violenta, ela passa por esse procedimento pericial obrigatório no Instituto Médico Legal, que no Brasil é uma instituição policial, né? E cada estado ela está dentro de um organograma, mas em todos os estados da federação são órgãos ligados à polícia, o que em todos os projetos do CAF aparece como uma relação bastante problemática. Mesmo desconsiderada essa relação problemática da instituição policial ser a instância responsável por investigar os próprios crimes, por gerar dados dos crimes que as próprias forças policiais cometeram e cometem, o problema de você não identificar, não gerar um dado sobre uma pessoa trans que morreu é que alguém pode procurar essa pessoa com o seu nome social, com a sua identidade de gênero correta, que é aquela que a pessoa usa, que essa informação não está gerada. Então, por exemplo, eu estou procurando uma vítima, uma mulher de 25 anos, que eu sei que está desaparecida aqui.
não, aqui nessa instituição só passou indivíduos masculinos, por exemplo, nesse período. E aí a pessoa que está lá, ela está desaparecida burocraticamente. Esse é um perigo, mais uma questão que é específica da população trans nesse circuito, né, da perícia até o enterramento. Fora uma questão que a gente está demonstrando, né, com essa pesquisa também, que é muito mais que simbólica, que é o respeito à sua identidade de gênero, né? A legitimidade, por exemplo, de pessoas que não são parentes, de registrar um boletim de ocorrência, de fazer o reconhecimento de corpo, de decidir qual é o nome com qual aquela pessoa vai ser enterrada. Então, não existem caminhos institucionais que deem a legitimidade para as pessoas que são, de fato, familiares, não são parentes genéticos, mas são familiares, reclamar esse direito, né, pela memória e pelo tratamento adequado da morte do corpo da pessoa. Então, é uma questão, não é à toa que o campo se chama medicina legal, é uma questão que envolve o direito e envolve a medicina em igual proporção, né? Então, essa é a primeira parte do imbróglio e do nosso problema. A outra coisa é a questão dos descritores, né? A gente aqui no CAP trabalha com casos de violência policial que passam várias décadas, eu fico particularmente impressionada como os documentos, por exemplo, do IML são exatamente iguais há décadas, né? Sendo que a gente já tem um entendimento muito diferente sobre o que é corpo, sobre o que é violência, sobre o que é morte, fora as outras circunstâncias sociais, porque uma perícia, ela serve, primeiro, para atestar a morte. Essa é a parte, vamos dizer assim, fácil, mas para gerar uma informação sobre a morte. Isso é uma coisa que não afeta só a pessoa que morreu e a sua família, mas é uma questão social. A gente precisa declarar a morte civil dessa pessoa, desse indivíduo, né? E as razões, isso nos ajuda, esse dado devia nos ajudar a nos entender enquanto sociedade. As pessoas que olham para as mortes violentas, elas estão querendo entender o que acontece na nossa sociedade para produzir uma vida possível e segura para todos nós, para todas e todas nós, né? Então, é uma questão social grave e é uma questão individual também. Então, não está num lugar eliminado, está num lugar, e a gente quer demonstrar, acho que os dados, né, conseguem mostrar isso com muita força, que isso é uma questão que nos afeta a todas e todos, né? Aí a questão dos descritores biológicos, porque existe uma utilidade em biologizar o corpo e submeter o corpo a um exame biológico. Existe uma utilidade, isso gera dados importantes. Só que algumas perguntas precisam ser feitas, porque senão as respostas não estarão lá, né? E ao mesmo tempo que a gente sabe, por exemplo, que não existe nada, nenhum acessório, nenhum cabelo, nenhum que identifique o gênero de uma pessoa, a gente sabe que, ao mesmo tempo que nós, em vida, nós, como pessoas em vida, fazemos uso de, quase todo mundo faz uso de algum dispositivo que vai dar um marcador da sua experiência, da sua expressão de gênero. Então, independente de qual a relação que se possa estabelecer, em muitos lugares, em muitas instituições que a pessoa passa por uma morte violenta, esses objetos associados nem sequer são descritos. E eu não estou falando que uma pessoa com pênis que tem um brinco ou uma saia, a pessoa perita ela vai colocar que ela é homem ou mulher, ou não binária, ou qualquer que seja a sua expressão de gênero, mas não está. Então, existe uma ausência desse tipo de descritor, né? Outra coisa que pode se observar, além daquela situação que causou a morte, são modificações corporais, né? Que são importantes para, no caso de pessoas trans, especialmente, que recorrem a vários procedimentos médicos ou não médicos para expressar o seu gênero da maneira que entende, da maneira que se deseja. Esses descritores podem, por exemplo, estar examinados numa situação pericial e não está. Então, isso contribui para esse apagão de dados, mas também para a invisibilização, né? Então, a pergunta, acho que resumindo todas essas questões que eu falei, uma pergunta, né? Será que vocês, né, instituições de perícia e de cartório e de funeral, pode considerar que vocês estão lidando com o corpo de uma pessoa trans? Isso vai nos ajudar muito. Muito obrigada. O que a gente quer também na pesquisa é oferecer alguns quesitos que podem ser observados, que nos ajudam a entender melhor essa heteroidentificação, né? Chegar a um lugar mais seguro de afirmar que pode ter se tratado ali de uma pessoa trans. Tem uma aluna das Ciências Sociais aqui da Unifesp que vai defender amanhã. E é sobre vala de Perusa, o trabalho dela é sobre GTP, mas ela teve uma experiência, né, de fazer uma
um curso de antropologia forense que tinha um professor que falou na aula que em antropologia forense não se trabalhava com gênero, só com sexo, com o biológico, né? Então, até pensando nisso, ela menciona isso lá na dissertação dela, e pensando nisso também que a gente quis colocar essa pergunta. Que a resposta da Marília à pergunta anterior já adiantou, né, o que eu ia perguntar na sequência, quando vocês falam dos 3 processos com os quais vocês conseguiram acessar e estão se aprofundando, né? Pode parecer que esse número é pouco, né? Ou pode parecer que isso tem a ver com limitações da pesquisa, e eu creio que tem, né? Todas essas limitações que vocês colocaram até agora, mas eu acho que isso tem a ver com a limitação também do Estado, né? Do próprio processo, do próprio sistema de justiça, de fazer com que essas violências se transformem num processo, né? Então, no nosso caso, a gente lida com letalidade policial, né? Com morte decorrente de intervenção policial, e é uma característica dessas mortes que elas, muitas vezes, sequer gerem inquérito policial, que dirá processo, né? Porque elas são... no próprio boletim de ocorrência, são categorizadas como homicídio cometido por policiais, mas que tem, né, que foram feitos em legítima defesa, ou seja, tem o excludente de ilicitude, portanto não tem crime, e não gera esse processo, a gente não chega até esse lugar. E aí a gente está falando de situações, né, de violências que são cometidas desde o seu início por agentes do Estado. No caso das violências que a gente está discutindo aqui, me parece, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, que a gente está falando de violências, crimes de ódio, né, crimes que em sua maioria são cometidos por particulares, né, pessoas ou grupos, né, muitas vezes por grupos. A resposta da Marília, ela deu aqui uns indícios para a gente de como é que a gente pode pensar que, ao fim, apesar disso, o Estado é o maior responsável, né? Ou é o responsável final de todas essas violências, né? Cometidas por indivíduos ou por particulares. Então, se vocês pudessem iluminar um pouco como esses casos de assassinatos de pessoas trans, como os desdobramentos, esses processos de institucionalização, eles vão tornando essas violências de Estado perceptíveis para nós, né? Seja no IML, na delegacia, enfim, como é que a gente pode... Esses casos permitem a gente dizer, ou não permitem, que o Estado é o responsável final por essas violências? Acho que eu posso começar respondendo, mas eu queria fazer um comentário rápido sobre algo que você trouxe, Desirê, sobre esse professor de arqueologia, né, dizendo que a arqueologia trabalha com sexo, não com gênero, que eu acho que também é muito importante, né, porque contemporaneamente eu acho que essa distinção sexo e gênero, por mais que historicamente tenha sido muito importante para algumas lutas feministas, ela virou um grande engodo para a gente, porque isso faz com que toda e qualquer experiência de uma pessoa trans seja uma experiência do gênero, e é muito difícil para a gente narrar as nossas experiências corporais, né? Que parece que a nossa experiência do gênero não passa pela experiência de ter um corpo, né? De ter um corpo que é nosso, e daí volta para a questão da classificação, né? O fato de uma mulher trans, de uma travesti ter um pênis, não necessariamente diz que esse corpo é um corpo usado, experimentado, vivido, né, sentido da mesma forma que é sentido por um homem cis que também tem um pênis. Né? Da mesma forma que eu também não quero dizer que ser uma mulher que tem um pênis é a mesma coisa que ser uma mulher que tem uma vagina, tem uma vulva, tem clitóris. Né? A gente tem essas diferenças, mas como que essas diferenças se conectam com as outras, né? Então, se eu fosse descrita num exame legal, ser descrita junto com homem cis, porque eu tenho estruturalmente algumas, né, certas estruturas que homem cis tem, o que isso diz sobre a minha possibilidade de experimentar meu gênero enquanto mulher como um gênero também, né, experimentado a partir de um corpo, né? Então, acho que quando as pessoas, né, fazem essas separações de que a gente está lidando com sexo e não com gênero, e acaba cortando também a experiência trans entre uma experiência do sexo, uma experiência do gênero, elas estão tirando da gente a possibilidade de experimentar, né, nosso gênero enquanto corpo, né, enquanto existência material, e uma existência material que, né, se desconecta de outras experiências, né, corporais.
E dizendo isso, né, eu acho que dá para já conectar com essa sua última pergunta, o que é pensar nesses assassinatos que são cometidos por civis, mas acho que um pouco da história também da violência contra pessoas trans nem sempre foi marcadamente cometida por pessoas civis. A gente tem um período muito grande em que que a violência policial era uma das maiores vitimizadoras de pessoas trans, né? Claro, a gente tem super dados oficiais sobre isso, mas a gente tem essas histórias, né, artesanais compartilhadas. Em algum momento parece que há uma mudança, né, e a gente passa a prestar mais atenção, né, nesses assassinatos que são cometidos por pessoas em situações de não serem agentes do Estado. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma vida aí de pessoas que foram vulnerabilizadas por falta de acesso a direitos que o Estado deveria garantir para todo mundo. Então, direito a pertencimento, direito à educação, direito à saúde, né, direito à renda, né, direito à moradia, né, tudo isso, né, a falta de acesso a esses direitos acabam vulnerabilizando essas pessoas e tornando elas mais disponíveis para esses tipos de violência letal, né, que outras pessoas não estão disponíveis. Então, eu diria que mesmo, né, os crimes cometidos por civis têm uma responsabilidade estatal muito grande. Né? E também tem uma responsabilidade estatal, porque o Estado também precisa assumir em algum momento, primeiro, que tem uma população trans, então não pode ser invisível, e se ela não é invisível, a gente precisa falar sobre ela publicamente, oficialmente, nas escolas, nos postos de saúde, nos espaços públicos, nos debates de campanhas políticas, né? Porque se a gente for ver, com exceção das candidaturas trans nas últimas eleições, o debate sobre direitos de pessoas trans não apareceu em nenhum discurso de grandes candidatos, mal se apareceu LGBT, né? Então, direito da população trans, mais ainda. Então, a gente precisa colocar o Estado nesse lugar de que ele precisa, de alguma forma, contribuir para que as pessoas entendam que existem travestis no Brasil, que existem mulheres trans no Brasil, que existem homens trans no Brasil, que essas pessoas não são uma coisa super extraordinária que só vivem durante a noite, né? Pessoas trans estão indo no mercado, estão indo na farmácia, estão pegando ônibus, estão usando banheiros públicos, né? Estão nas praças, estão em tudo quanto é canto. Né? E ainda assim a gente trata nessas existências como coisas extremamente excepcionais no dia a dia, mas não são, né? Talvez a gente não preste atenção, mas, né, pessoas trans estão ali a todo momento. Mas ao mesmo tempo que a gente está a todo momento, em todo lugar, a gente não é colocada como pessoas presentes em todos os lugares, porque a gente está sempre sendo invisibilizada em todos os contextos, né? Seja por exclusão mesmo, por retirar essas pessoas dos espaços, ou por incapacidade quase que visual. Às vezes me parece que as pessoas têm muita dificuldade de ver, assim, sabe? Tipo, não prestam atenção. Que tem gente gênero diversa, que pode ou não ser uma pessoa trans, né? Diversidade de gênero é uma coisa super abundante, né, no mundo. Então, acho que parte da resposta é isso. Acho que mesmo os crimes cometidos por pessoas, né, por civis, eles têm uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade do Estado que vem antes da morte, antes da violência letal, e uma responsabilidade que vem depois, nessa trilha, nessa trajetória institucional que um corpo morto tem, quando o Estado assume qualquer tipo de papel diante desse corpo morto, né? Seja investigar o crime, seja denunciar, seja, né, acusar alguém e etc. E a possibilidade que esse corpo, que essa pessoa, que essa vida, né, tenha memória, tenha sua memória, tenha uma memória nos termos que talvez a pessoa desejasse ter, né? Porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas trans, né? Esse direito ao esquecimento, né? A gente tem que ter o direito a esquecer os nossos nomes antigos, né? Nossas experiências anteriores à transição, mas também, né, a gente tem direito a deixar a partir desse esquecimento uma memória possível, né? E uma memória que vai ser pega por outras pessoas trans que estão vivas, né? Então, essa invisibilização institucional também é um impedimento para que, sei lá, a gente, enquanto pessoas que não foram mortas, né, consiga também contar histórias e traçar, né, formas de conexão com essas outras pessoas
que são muito importantes, né, para a gente, enquanto ativistas, militantes, pessoas preocupadas em, sei lá, seguir vivas e seguir produzindo gente viva, né? Ah, gente, terminamos, infelizmente, né? O assunto tão potente, tão importante. Eu queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês, dizer que o 1049 está aberto, né, para vocês voltarem, falarem sobre outros assuntos que vocês queiram. E o espaço está aqui agora para vocês deixarem as palavras finais. Bom, vou aproveitar esse espaço para convidar todas as pessoas interessadas, seja por militância, por familiaridade com o tema, primeiro acompanhar, né, o 1049 e as redes sociais do CAAF, que são conduzidas por um projeto de pessoas muito competentes, interessadas na comunicação aqui dos nossos projetos. Todos os projetos que acontecem envolvem antropologia e arqueologia forense, mas especialmente para convidar para a rede de acompanhamento, que é um espaço aberto que a gente usa para discutir as metodologias de pesquisa e os resultados parciais da pesquisa Vida Transviva. Eu queria só agradecer o espaço, também convidar as pessoas a conhecerem, né, o site da ANTRA, né, entenderem como que esses dossiês estão sendo produzidos e acompanhar, né, a produção deles junto com, né, os relatórios do projeto Vida Transviva que vão sair pelo site do CAAF. A gente fica por aqui para nos acompanhar nas redes sociais, conhecer mais sobre esse projeto e outros aqui do CAAF, vocês já sabem, é @CAAFUnifesp. Um abraço grande e até a próxima!